Olá, meus amigos, paz e bem a todos. É o pastor Esaú Neves e eu estou aqui para gravar a quarta parte com o tema Julgamento do Pecado de Líderes. Com esse tema, nós temos mostrado para vocês, seria legal você ver as outras partes, que lideranças espirituais não são intocáveis, não são, vamos dizer assim, alguém com privilégio para ser imoral, enquanto ele doutrina, cuida dos outros e de famílias, mas ele mesmo não cuida de si e dos seus. Então, baseados nesse texto, nesse tema, eu quero continuar falando um pouquinho com você. Por quê? Porque, por exemplo, quando você olha para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25, Paulo instruindo o jovem Timóteo liderar, ele disse o seguinte, porque Timóteo é carta pastoral, guarda isso. Os pecados de alguns homens são evidentes e os levam à condenação, enquanto outros se manifestam somente depois. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e aquelas que são de outra natureza não podem ser ocultadas. Numa maneira mais simples, algumas traduções vão dizer assim: os pecados de alguns se manifestam rapidamente, de outros não. Outros se manifestam mais tarde. O que está dizendo? Que quando há um pecado constatado, quando há uma imoralidade constatada, quando há uma administração bíblica que não contextua com a verdade do Senhor para a sua igreja, então esses homens, mesmo sendo líder ou mulheres líderes, devem serem tratadas dos seus pecados. Paulo até deu um aconselhamento nas outras epístolas, a qual nós vemos nesse próprio capítulo 5, você lendo do versículo 19, que ele vai dizer que para tratar com os anciões, até mesmo com os anciões, enquanto a Bíblia pede respeito pelos anciãos, não pede para cobertar o pecado desses. Então, quando você vê lá que o pecado de alguns se manifesta rapidamente e leva à condenação, está querendo dizer que deve ser repudiado, deve ser rechaçado, e uma vez que a pessoa não se emenda pelas regras da lei, pelas regras da disciplina, até aceitando que outros ocupem seu lugar por muito tempo para eles cuidarem das suas leviandades, então esses homens também não podem estar no controle e essas mulheres não podem estar no controle de famílias, de adolescentes, de jovens, não pode estar no controle financeiro de uma igreja, já que são como Judas tentado pela avareza. Aqui dentro desse texto, para você ter uma ideia, a gente vai discutir no que chega um ponto que as pessoas ficam com cisma, mas Deus usa, Deus usar é dom irrevogável. Agora, o que salva não é a pessoa ser usado pelos dons, o que salva é o caráter transformado, o novo nascimento. Já falamos sobre isso também. Enquanto fala que as boas obras são evidentes e as que são de outras naturezas se manifestam. Então imagina se manifestando obras, atitudes e comportamentos que não são da natureza da regeneração, da vivificação, de pessoas cheias pelo Espírito Santo. Como permitir que essas pessoas continuem exercendo autoridade sobre nós? E aí vem aquela colocação de não tocar no ungido. O que é um ungido? O ungido é uma pessoa separada ou algo separado, consagrado para uso do Senhor. Mas a Bíblia não fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus? Então como ter líderes que vivem reincidindo no mesmo tipo de pecado? Que está lá e várias obreiras foram sua amante, está lá tendo caso com pessoas do mesmo sexo, seja mulher, seja homem, destruindo famílias e querendo depois disciplinar as que está com ele ou com ela. Isso é um tipo de maldição. Para você ter uma ideia sobre ungido, a Bíblia fala no Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12, você lendo o contexto vai dizer que Lúcifer era perfeito, um querubim ungido para proteger, belo, formoso, vivido de resplendor e reluzia, ele reluzia.
Ele era alguém que gozava de autoridade, de privilégios, de regalias concedidas por Deus. Mas lá vai deixar claro, perfeitos era no seu caminho até o dia que fora criado, até que se achou iniquidade em ti. Todos nós vêm para Jesus numa vida desgraçada, numa vida de pecado, numa vida de luxúria, numa vida de lascívia, numa vida de contradição, numa vida que não éramos salvos. Mas qual é a proposta do Evangelho? Nascer de novo. E uma pessoa nascendo de novo, ela anda muito tempo até ela se tornar liderança. Foi testada para depois servir. É pessoa que vamos dizer, de testemunho ilibado diante da sociedade, diante da comunidade da fé, diante da sua família. Então, quando nós olhamos para esses homens faltando em todas essas coisas, até mesmo envolvido em droga, cai, levanta, envolvido até mesmo com questões criminais, ficha criminais absurda, você já deve pensar, que aprovação tem essa pessoa? Deus usar dons irrevogáveis. A pessoa testemunho, a Bíblia diz, recebereis poder sobre vós o Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Então, perfeito foi Lúcifer, ungido, até que se achou iniquidade, indiferença para com as coisas de Deus. Iniquidade quer dizer alguém que sabe transgride. Então, quando nós falamos de recaídas de ministro, eles devem ir para um julgamento, sim, e não aceitando disciplina no meio da comunidade, disciplina coerente com a sua altura. Esses devem ser rejeitados como líder. O próprio Senhor reclamando em textos bíblicos sobre a falta de caráter ou pecado dos líderes de Israel, ele disse o quê? Levantarei pastores segundo o meu coração. Observe, por exemplo, que Paulo diz assim, 1 Coríntios 6,18, fuja da imoralidade sexual. Todo pecado que uma pessoa comete está fora do corpo, mas quem pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então tá aí, por exemplo, camarada em prostituição e vai impor as mãos sobre você, sua mulher, seus filhos, ou sobre seu marido, seus filhos. O camarada está desviando publicamente direito, ou já lesou membros da igreja com empréstimos e tantas coisas. Você vai ainda mantê-los? 2 mulheres e 2 homens dizendo-se líder cristão do Evangelho de Cristo. Você vai aceitar alguém deformado quanto o caráter da família está impondo a mão em ti e nos seus? E mais um texto para você meditar. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito, e que o Espírito que habita em vocês, o qual receberam da parte de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Um templo cheio do Espírito Santo pratica imoralidade? Um templo cheio do Espírito Santo agride e sai agredindo os outros? Um templo cheio do Espírito Santo, um caráter transformado, um templo ambulante de Deus, um tabernáculo, anda com mentira, extorquindo pessoas? E para terminar, eu ainda quero ler mais um texto aqui que eu acho interessante. A Bíblia fala que haveria um tempo que as pessoas não suportariam essa doutrina, 2 Timóteo 4,3, mas se cercaria de mestres segundo as suas próprias cobiças e concupiscência. Então alguém que aprova um líder em pecado, alguém que encobre o pecado em nome do tal do amor de uma liderança que recai nos pecados, vive cometendo a mesma transgressão, então ele está abrindo uma brecha para o demônio tentar ele um dia ele vir à prática de pecados semelhantes ou piores, ou ele já pratica em oculto. Então eu aconselharia até você observar melhor a vida desses defensores desse tipo de liderança. Analisar melhor, precisa se pensar melhor. Tá entendendo? A Bíblia fala porque muitos tropeçam em muitas coisas, Tiago 3, 1 e 2, mas se alguém não tropeça em palavra, essa pessoa é perfeita e capaz de controlar o corpo. Fica olhando, esses líderes que andam em tropeço, contradição de palavra, de caráter, de tantas coisas, mentem, profana, fala mal dos outros, irmãos, eles também não têm domínio do corpo. É por isso que vai aparecer nas suas variantes. Deus abençoe.